Giancarlo, boa tarde. Boa tarde. Bem, pessoal, a gente já terminou a matéria. Vocês têm alguma dúvida sobre o material disponibilizado aí para vocês? Mensagens MMS, MQTT, engenharia de campo. Alguém quer me perguntar algo sobre isso? Ô, Matheus, tudo bom? Opa, beleza, pessoal? Se ninguém tem dúvida, então eu vou mostrar para vocês a lista de exercícios que já está disponibilizada para ti. A primeira questão é: monte um programa em português estruturado para uma estação que segue o padrão I3E802.5 e avalie se a mensagem foi recebida através dos bits relativos ao status do quadro. Para quem não se lembra, 802.5 é o padrão token ring. E o status do quadro são 2 bits finais do quadro da mensagem, que tem que ser alterado. Então, aqui é para montar um programa em português estruturado seguindo esse padrão. É o programa de uma única estação e ela tem que saber, ser capaz de distinguir se a mensagem que ela está recebendo foi ela que enviou, se é para ela, né, se tem ela como destinatário, ou se não é nenhuma coisa nem outra. Se a mensagem for para ela, ela altera o status do quadro se a leitura for adequada. Então, se não tiver nenhum erro na leitura dos dados, ela altera o status do quadro para que a mensagem foi recebida e foi lida. Caso ela tenha algum erro na leitura, ela coloca que a mensagem foi recebida, mas não foi lida. Se a mensagem foi ela que mandou, ela checa se o status do quadro está ok. Se tiver, ela retira da lista das mensagens que ela tem que trafegar e vai para a próxima. Se a mensagem que ela receber não é nem para ela nem dela, ela simplesmente envia a mensagem para frente. Se ela tiver mensagem para enviar, tem que checar se ela tem token, ou seja, se ela está ouvindo vazio na rede. O exercício 2 pede para montar o fluxograma para que uma estação siga o padrão I3E802.11. É o CSMA-CA, mais o BECOF, mais o RTS, CTS. Bem, aqui a gente vai ter, primeiro, a estação, se ela tem alguma mensagem para enviar, tem que checar se o meio está livre. Ela vai esperar um determinado tempo, mais um tempo chamado backoff, que ela decrementa. Se durante a decrementação, o tempo que ela espera, primeiro é fixo, chama CIFS, acho que é isso, CIFS. Não, chama diffs, isso, o primeiro chama diffs, depois ela decrementa o backoff até zerar. Se zerar, ela envia o RTS e espera o CTS da estação que recebeu a mensagem. Recebendo o CTS, ela envia os dados e a estação manda o aviso de que recebeu a mensagem adequadamente. Só que esse fluxograma não serve só para enviar mensagem, tem que também processar a mensagem. Se a estação receber um RTS, ela tem que esperar a CIFS enviar um CTS, espera a CIFS para ver se recebeu os dados, recebe os dados, checa se teve algum erro, se não teve, manda um aviso de recebimento depois de CIFS segundos. Então, tem todos esses tempos já pré-determinados. Se a estação está tentando enviar uma mensagem durante o decremento do backoff, alguma outra estação está usando o meio, que é a comunicação sem fio, ela trava o backoff onde ela estava contando, para que da próxima vez que o meio estiver livre, ela recomece a contagem do backoff onde ela parou.
mas nesse momento ela entra em RAV, que é ficar suspenso esperando o término das trocas de mensagens entre as estações. Isso aqui, as duas primeiras questões estão na apresentação do padrão I3E. O exercício... gente, alguma pergunta? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim, professor, entendi. Alguém quer me perguntar algo sobre essas duas perguntas? Não, por enquanto não, professor. Ok. Por enquanto não. Bem, dado esse conjunto de dados, tem que representar em codificação Manchester e codificação Manchester diferenciada. Bem, uma coisa é uma codificação binária, onde eu vou colocar uma tensão elevada quando é 1, uma tensão 0 quando for 0. A codificação Manchester, ela começa alto e termina baixo como se fosse uma onda quadrada. Quando for 1, e começa baixo e termina alto se for o 0. Então, em vez de ser constante 1 ou constante 0, no Manchester ele começa em 1 e termina em 0. No 0 ele começa em 0 e termina em 1. É isso. O Manchester diferenciado, ele segue essa recomendação só para o primeiro valor. E toda vez que aparecer o 1, ele inverte a ordem, ou seja, vai começar como se fosse um 1, barra alta, depois barra baixa. Se o próximo dígito é 0, ele repete esse ciclo, até chegar ao próximo 1. Chegou o próximo 1, ele inverte. Se ele começa com alto e termina com baixo, ele passa a começar com baixo e terminar com alto. E assim sucessivamente. Então, ele só altera onde aparecer o bit 1. Isso aqui também está no padrão I3E. Tendo dúvida, vocês entrem em contato comigo. No exercício 4, são dadas duas tabelas. A primeira tabela está falando o tipo de classe de proteção. 1, 2, 3 ou 4. Sendo a 4 que não é intrinsecamente segura. A 1, 2 e 3 são intrinsecamente seguras. Tem uma alimentação menor em voltagem para as intrinsecamente seguras comparado à não intrinsecamente segura. A corrente máxima ela é limitada a 110 mA para os tipos 1 e 2 e 250 mA para o tipo 3, enquanto para não intrinsecamente segura chega a 500 mA. E isso define a potência máxima e o número típico de elementos que a gente vai trabalhar. Na tabela 2, a gente mostra para cada um desses tipos qual é a soma das correntes necessárias, o comprimento da linha para 0,8 milímetros quadrados de área do cabo de cobre e linha de 1,5 milímetros quadrados. E dá para ver que quanto maior essa área, maior a distância. E o cálculo do comprimento do cabo segue essa fórmula que está dada aqui. U igual a RI, R vai ser L, o comprimento, vezes 44,1 sobre 1.000 metros, vezes a corrente. Se eu tenho a tensão, eu vou conseguir saber qual vai ser o comprimento máximo dado a corrente de cada elemento. Eu vou falar, cada elemento consome 10 mA. Eu tenho 10 elementos, então são 100 mA. Está abaixo de 110. E aí eu vou ter uma tensão de consumo aqui. Vou explicar melhor aqui, ó. Pede-se por uma rede do tipo 2. Então, é a rede do tipo 2 que vai ser usada tanto na tabela 1, 8 estações, quanto na tabela 2. A gente tem até 1.500 metros para 1,5 milímetros quadrados. Adotando que cada instrumento exija 10 mA e trabalhe a 9 volts. Pô, se eu trabalho a 9 volts, eu estou com uma alimentação de 13,5, sobram para a linha 4,5 volts. O comprimento máximo do cabo de 0,8 milímetros para os seguintes casos. Tem 3 instrumentos na rede. Se teoricamente esse valor for maior que 900 metros,
vai ser limitado a 900 metros. Se for menor, vai ser o cálculo vai ser o resultado do cálculo dessa equação. Tem 8 instrumentos na rede com cabeamento elétrico que requer 10 mA, então são 8 vezes 10 mais 10, são 90 mA. E repetir o item B, aqui não é 4, é 2, aqui não é 2, é 4B para rede sem segurança intrínseca. Aí a gente vai mudar para 24 volts de alimentação e não 13,5. Mas também a gente consegue ter até 32 estações. Se eu só consigo ter no máximo 8 estações com 110 mA, eu vou ter 8 estações e eu tenho que checar se não ultrapassa os 110. Pela conta que eu já fiz de cabeça e já falei para vocês, não ultrapassa. Agora, se ultrapassasse, eu teria que criar duas redes. Uma com 4 elementos e outra com 4 elementos. Ou duas redes, uma com 1 elemento e outra com 7. Para que eu pudesse atender os requisitos dessa rede de corrente máxima, potência máxima, número máximo de estações e assim sucessivamente. Quinta questão. Compare o padrão Profibus DP e PA com FIP ou de FIP. Quais as principais diferenças entre eles e dê exemplos. Padrão FIP ou de FIP segue um protocolo bem distinto do Profibus DP e PA, que é 100% hierárquico. No FIP ou de FIP, a gente tem 3 classes de elementos. Tem o árbitro, o produtor e o consumidor. Isso é bem distinto do Profibus DP e PA, que trabalha em multimestre-escravo, e entre os mestres tem uma rede em anel. Na verdade é token passing, não token ring. É uma rede token passing. Só que isso não define as principais diferenças. Tem número máximo de elementos, comprimento máximo de cabo, dentre outras coisas, e principalmente aplicação. Vocês vão ver que o FIP ou de FIP, a aplicação é pura e simplesmente para processo, igual o PA, mas o DP não é sistema discreto. Tem que descrever tudo isso. Sexta questão. Quais as principais diferenças entre o padrão Ethernet e o I3E 802.3? Tem uma única diferença só. Tá? Isso está num dos slides do padrão I3E. 7. Explique o porquê da necessidade da criação do padrão APC de comunicação. E 8. Uma rede Profibus tem, respectivamente, 3 mestres com 16 escravos na rede DP, que trabalha 500 kbps por segundo de baud rate, e um mestre com 7 escravos numa rede PA via link. Cada escravo da rede DP tem 4 bytes de entrada, 2 bytes de saída, enquanto a rede PA trabalha com 6 bytes de dados. 8A. Calcule o tempo de ciclo da mensagem da rede DP. Tempo de ciclo é justamente essa equação aqui. E eu estou passando para vocês o valor do tempo disponível do mestre. 105 TBI. Tempo de atraso do escravo, 11. Tempo de envio do cabeçalho, 128. Aqui, número de bytes de entrada, número de bytes de saída. TBI é o valor de 1 sobre o baud rate. O baud rate é de 500 kbps por segundo. Isso aqui vai multiplicar pelo número de escravos que a gente está trabalhando. Só que eu tenho 3 mestres e 16 escravos. Cada mestre vai falar com os 16 escravos. Então, eu vou ter este tempo dividido em 3 mestres. Nesse caso, eu tenho que calcular para 1 e multiplicar isso aqui por 3. Ficou claro, pessoal? Ficou sim, professor. A letra 8.b pede para refazer para 12 megabits por segundo. Só vai mudar o valor do T-bit. Se você calcular isso em T-bit, depois é só dividir por 12 megabits que você vai ter o resultado disso daqui em
segundos. E calcule o tempo de ciclo da mensagem da rede PA. A rede PA só tem um mestre e 7 escravos. Então, o N é um número... Peraí. O N vezes L... O N é o número de elementos que a gente tem. São 7 escravos mais um mestre. São 8 elementos. Que vai multiplicar 0,256 vezes os 6 bytes mais 12 milissegundos, tudo isso daqui mais 40 milissegundos. E assim a gente vai ver que o tempo de ciclo da Profibus PA é muito inferior ao tempo de ciclo de uma rede DP com 500 kbps por segundo. Isso porque isso trabalha com uma velocidade constante, muito mais baixa do que a rede Profibus DP. Bem, essas são as questões. Está disponibilizada aqui para vocês. Eu acho que já está até mostrando aqui, ainda não. Está disponibilizada aqui em tarefa. Segundo a lista de exercícios, é para entregar semana que vem, dia 8 de junho, até as 2h50, horário de início dessa aula, onde eu vou resolver a lista de exercícios. Professor, Pois não. não está disponibilizado ainda não. Está agendado para quando? Para Deixa eu ver aparecer aqui. Está agendado. Editar. Ah, para amanhã, pô. É hoje. Escolha um horário no futuro. Vou colocar aqui 15 e 13. 14. 15 e 15. Já vai aparecer para vocês, gente. Que bom que a gente viu isso. Em 3 minutos aparece isso. Mas eu já mostrei a lista. Vocês já sabem quais são as perguntas. E dá para fazer um monte de perguntas para vocês. Não estou colocando exercício com Arduino. Eu acho que a gente já fez bastante programação com Arduino nessa disciplina. Então, vamos esperar mais 3 minutos. Vamos ver se mais 2 minutos, vamos ver se essa lista de exercícios vai estar disponível para vocês. Vou perguntar agora o que é que vocês acharam da disciplina, como é que foi fazer essa disciplina remotamente, e semestre que vem é bem provável que as aulas práticas sejam feitas remotamente. E aí vocês vão ter que fazer as aulas práticas no semestre que vem. Professor, como que vai funcionar isso? Você já está pensando? Já tem algum... Thalita, está muito baixo. Você pode falar mais alto? Professor, você já tem alguma ideia de como que vai acontecer? Não. Vai ter reunião do colegiado para discutir as disciplinas. Falando nisso, eu tenho que colocar as fichas de disciplinas. Eu tenho que ver até que dia que é isso, tá? Ainda bem que eu falei com vocês. Mas é essa semana que a gente tem que fazer isso. E eu vou oferecer a disciplina com aula prática remota no semestre que vem. Quem vai decidir se vai ter ou não aula remota é o colegiado de curso. Eu não vejo por que a gente não ter aula remota dessa disciplina, tá? E eu ainda não sei como é que vão ser as aulas remotas no semestre que vem. Mas se eu colocar as aulas remotas similares ao que a gente fez esse semestre, vocês só vão se matricular na disciplina pro forma. Pois é, era isso que eu ia perguntar, porque tipo, os laboratórios vão estar alinhados com os relatórios que a gente fez, né? Sim. Então, tipo,
a gente está um pouco dependendo da sua correção dos relatórios para a gente poder fazer os laboratórios remotos. Sim, mas vocês não se preocupem que até semana que vem todos os relatórios vão estar corrigidos. Mas a questão nem é a nota. A questão é, acabou de atribuir, tá vendo? Acabou de atribuir a segunda lista de exercícios. A questão é, não adianta nada, semestre que vem, você refazer ou fazer exercícios muito parecidos com o que vocês fizeram esse semestre. A diferença é que vocês não instalaram o código. Só que, do jeito que eu estou fazendo, é muito semelhante. Vocês estão vendo outros códigos que funcionam, sabe? Mostro o sistema funcionando para vocês. A única coisa que vocês não estão vendo é a programação do CLP, tá? Mas eu vou ser bem honesto com vocês. A chance de vocês pegarem um CLP da Schneider na frente é muito pequena. Se a gente tivesse um CLP da Siemens, vá lá. A chance de vocês trabalharem com o CLP da Siemens é grande. Só que mesmo isso, mesmo soluções usando CLPs, com essa revolução que está acontecendo agora, ela está fadada a acabar. A gente está montando a solução usando o protocolo MQTT lá para o laboratório. Assim eu vou conseguir fazer toda a aula de automação industrial, por exemplo, remota. Eu coloco todas as válvulas, todos os fins de curso, sendo um subscritor, outro publicador, e se a gente muda quem está subscrevendo quem, a gente muda a lógica de como é que o sistema vai atuar. Isso sem precisar usar um CLP, sabe? Sem usar CLP nenhum. E a gente faz toda a sequência de ação dos cilindros acontecer. Isso usando um servidor em nuvem, que vai ser o servidor MQTT. Por isso que eu não sei se... É interessante vocês saberem como é que um CLP é programado, tá? Mas não é uma coisa tão importante quanto começar a estudar servidor em nuvem, servidor híbrido, que é a parte de edge computing, além do cloud computing, tem um servidor local para resolver quando a comunicação com o principal cai, internet das coisas, que a gente já está mexendo, sistema cyberfísico, machine learning, manufatura aditiva, dentre outras coisas, tá? Mas não depende de mim, depende do que o colegiado vai decidir, depende também do que o representante de turma vai falar, tá? Semestre passado, no início desse semestre, quer dizer, ele foi contrário a ter aula prática remota. Eu acho que é o Pedro, é Pedro o nome dele, né? O representante discente. É bom conversar com ele para ver o que ele acha, o que ele não acha, para a gente resolver isso o quanto antes. Porque se depender da gente voltar a ter aula presencial, só vai acontecer o ano que vem, lá por agosto, gente. Tudo leva a crer que vai ser assim. Tá pipocando outra onda agora. Eu acabei de falar, não estou no laboratório hoje porque um professor pegou Covid e ele trabalhou no laboratório semana passada. Então, a Covid está beirando a gente. Ninguém aqui tomou vacina, a menos que alguém aqui tenha comorbidade. Eu acho que ninguém daqui tem comorbidade para tomar vacina. E se tem, eu peço para que fique em silêncio, porque ninguém precisa saber quem não tem comorbidade aqui. Mas o que eu quero dizer é que a grande maioria aqui não tomou vacina. Eu não tomei vacina. Eu sou mais velho daqui. Então, mesmo se tivesse tomado vacina, não quer dizer que não tem risco de pegar. Mas cai bastante a probabilidade de ter contágio, de se internar e de morrer por causa do Covid. Portanto, gente, ou a gente faz remoto, ou a gente vai ter um grande estrago na vida de vocês. Eu vou abrir
várias vagas de estágio no laboratório, porque graças a um deputado federal foi destinado ao Laboratório de Planejamento Automático da Manufatura uma verba de R$100 mil de custeio. Acabou de entrar, entrou ontem na UFO. Vou poder comprar um monte de equipamento, Arduino, ESP32, Raspberry Pi. E a ideia é não só montar 5 impressoras 3D. O Matheus Luiz viu o projeto da Delta que a gente fez. A Delta já está pronta. Tem mais motores para que a gente possa construir mais 5. A gente vai montar um conjunto de impressoras 3D para que todos os alunos possam usar. A gente tem um robô cartesiano lá no Glória, que já tem o projeto para acrescentar nele um sistema de corte laser. A gente pretende comprar todo o equipamento e montar um sistema de corte laser para chapas acrílicas e de MDF para poder fazer diversos protótipos nos TCCs, melhorar o desenvolvimento prático do que a gente está fazendo, e também envolve trabalhar com internet das coisas, sistema cyberfísico, nuvem, machine learning. Tanto é que semana que vem, segunda-feira à tarde, eu tenho uma reunião com o pessoal da AWS. A AWS é o sistema de apoio da Amazon. Eles vendem soluções em nuvem, essas coisas, para firmar parceria com eles, tá? E isso está acontecendo. Quem vai desenvolver isso são os alunos. E muito melhor do que uma disciplina é se capacitar nos cursos da Amazon, nos cursos da AWS, aplicar isso na prática, ter toda a bancada pneumática, eletropneumática, eletrohidráulica em nuvem, não só em nuvem, mas usando o protocolo da internet das coisas, para que aí a gente possa ter todas as aulas já com foco nessa nova tecnologia e abrir espaço para que vocês sejam contratados com maior facilidade, então logo se formem, sabe, devido a essa formação. Ou a gente faz isso, ou o que a gente vai ver vai ser um desastre na formação de vocês, tá? Se depender de mim, todo mundo vai sair empregado e muito bem empregado e até montando a própria empresa, tá? Se depender de mim, mas não depende só de mim. E é isso que eu preciso falar com o Matheus e com o Guilherme depois da aula. Bem, então, Thalita, eu não sei como é que vai ser, mas acredito que em breve eu vou começar a recrutar gente. Se vocês conhecerem gente interessada, se vocês se interessarem, entrem em contato comigo para que a gente possa desenvolver esse trabalho. E tem muita coisa para fazer, a gente está mexendo até com blockchain, tá? Tem um blockchain, solução tipo Hyperledger, Saltouch, para que a gente começou a trabalhar. Na AWS já tem integração com outro tipo de Hyperledger, que é o Fabric, que é interno à fábrica. O Saltouch é para a cadeia de suprimento. E tem como a gente trabalhar como estágio, tanto no LEM quanto no MAPL, e também TCCs, iniciação científica, dentre outras coisas. O Guilherme, por exemplo, e eu mandando uma proposta para a IC. Que eu saiba, não saiu o resultado, mas não precisa ter IC para trabalhar no laboratório. Né, Matheus? Hein, Matheus? Professor. Você trabalhou no laboratório, você tinha IC comigo? Tinha TCC? Tinha alguma coisa comigo? Não. Eu comecei no laboratório bem depois que eu fui pegando o seu trem.
E o que eu tenho para te dizer é, me passa a lista do que precisa comprar para terminar a sua impressora. Porque a gente tem verba agora para comprar. Ah, não, beleza. A impressora, na verdade, as peças estão lá, né? Vou ter que ver como é que a gente vai seguir o projeto agora, professor. O Ricardo estava querendo botar a MKS Robin, eu não sei se a gente vai usar ela ou vai usar ramps. É só isso aí para concluir agora. Olha, é melhor você começar a frequentar o laboratório e montar, para tirar a sua dúvida, qual que é melhor usar, coloca o que tem lá disponível e depois vê se está bom. Se não tiver, coloca outra e vê se fica melhor. Eu faria assim. A MKS eu tinha feito até a programação dela estava até pronta, né? Falta testar e metrar, né, certinho, porque aí precisa fazer os ajustes de percurso, como que tá cada passo equivalente a qual distância. Era mais essa parte mesmo. Então, Matheus, eu sugiro que você, agora que está acabando o semestre, o Ricardo já tem chave, ele deixou cópia de chave lá no laboratório até. E a gente mudou para o primeiro andar, para o 120. E eu acho que todo mundo aqui gostaria de ver a sua impressora funcionando. Pois Sabe? é, eu tenho inclusive buscar a chave. Eu tive em Uberlândia essa semana agora, eu fui lá, mas eu não sabia nem como que eu pegava, como fazer. Eu fui e voltei nesse final de semana. Manda uma Talvez. mensagem para mim via Teams que a gente se acerta. Não, beleza. Beleza? Beleza, pessoal? Alguma pergunta a mais? Alguém quer fazer algum comentário? Beleza, obrigada, professor. De nada. Então, gente,